Hoje é quinta-feira de uma semana que a chapa tá quente lá no Planalto Central. O cabaré tá ardendo. Tá ardendo. Hoje é quinta-feira, dia 8 de julho do ano do Nosso Senhor Jesus Cristinho de 2021, ano que continua empesteado. Não se esqueçam disso. Eu continuo aqui nas minhas areias ancestrais dos Tupinambás, aqueles que eram antropófagos. Sempre é bom ressaltar que falta antropófagos neste país nos dias de hoje. Aqui de Barequeçaba, lançando as minhas granadas do Só a Poesia nos Salvará. E aqui está o meu louro Arlindo, né, me ajudando nesta empreita contra o FEBEAPA nacional. Viver é muito difícil, já dizia Guimarães Rosa lá atrás, há muito tempo, né? E viver no Brasil, nesses tempos pandêmicos, com a nação dirigida por esse capitão que nega vacina, nega doença, o cabaré, olha, a chapa tá queimando. E ontem ocorreu um fato impressionante. O presidente da CPI da Covid, o Aziz, que é o ex-governador do Amazonas, deu ordem de prisão para aquele tal de Dias, não é? Lógico que a gente sabia que era um jogo de cena, uma vez que ele pagou a fiança por lá pela volta de 1 hora da madrugada e foi liberado. Mas isso criou um impacto. No momento que ele disse, esteja preso, né? Imediatamente o Ministério da Defesa fez uma nota dizendo que não existe corrupção no Exército. Bom, existe corrupção em jornal, existe corrupção de alguns jornalistas, existe corrupção de advogado, de médico. Só militar que não existe? Quer dizer, algo está errado no reino da Dinamarca, já diria o Hamlet, né? Bom, mas não se esqueçam que está pegando fogo desse mato vai sair coelho ainda, hein? Vamos esperar para ver que coelho vai sair. Bom, vamos lá, né? E hoje a nossa anal da língua portuguesa visita a obra poética do Rui Belo, nascido em São João da Ribeira, Rio Maior, em Portugal, em 27 de fevereiro de 1933, e faleceu em Queluz. Queluz é uma cidadezinha ali pertinho, onde, na verdade, é onde fica o Palácio de Queluz, é onde nasceu e morreu o nosso Pedro I. Tem até um quarto, se alguém visitar o Palácio de Queluz, tem um quarto do Pedro I lá, todo enfeitado, com os bichinhos na parede, vale a pena ver. E o Rui Belo morreu em Queluz, na verdade, em Queluz, que pertence à região de Sintra, em 8 de agosto de 1978. O Rui Belo me foi apresentado pelo meu amigo Marcos, professor do IEL, lá da Unicamp. Rui Belo é considerado pelos críticos literários como um dos grandes poetas portugueses da segunda metade do XX. Lembrando que na sua juventude ele foi inclusive do Opus Dei, depois ele abandona o Opus Dei, ele acaba virando um grande escritor, e um poeta, diretor de revistas prestigiadas, tudo isso. Os seus primeiros livros foram Aquele Grande Rio Eufrates, 61, e O Problema da Habitação, em 62, Na Senda da Poesia, em 69. Ele tem toda uma formação que ele acabou se formando em Roma, na Universidade Católica. Mas depois ele não abandona a religião, mas abandona todas as suas convicções quase neomilitares da Opus Dei. Mas eu vou ler 2 poemas dele, sendo que o primeiro tem como título Meditação no Limiar da Noite, e diz assim: viajar é afinal o passaporte e o bilhete e a bagagem. A dúvida de ter ou não ter fechado a porta, a perder até a estabilidade leve que se tinha, oscilação das poucas coisas fixas, sensação de insegurança. Nada é tão veloz, talvez, como a imobilidade. O máximo de voz é o silêncio.
O melhor gesto ainda é o pensamento, e nada há mais eterno que um momento que a mão que, embora fuja, fica como uma definição. Um sorriso é, por vezes, a mais funda negação do riso. E em muitos gestos, a tristeza é como um rio que começa. Gestos que intensamente negam a vida, que afirmam, e um rosto de inocência e alegria significa malícia ou melancolia. O segundo poema tem como título Mercados dos Santos em Nisa. Nisa é uma cidade pequena no Alentejo que uma vez eu passei umas festas juninas, que é verão em Portugal, e fui numa feira de Nisa, que lembra aquelas feiras medievais, maravilhosa, é uma feira pela cidade inteira. Se alguém tiver a oportunidade de ir ao Alentejo, vá a Nisa nessa época do ano, que são uma das grandes festas em Portugal. Então, o Mercado dos Santos em Nisa diz assim o poema: o tempo é outro nas terras pequenas, e quem de si mesmo, afinal, foge, encontra aqui o coração em festa. As árvores são novas, e no adro, em rodas contra a cal e contra o frio, a gente. O sol preenche tudo, é quase tão redondo como Deus. Cada coisa tem nome, e reconheço o aroma das estevas. Na missa, o claro coro das mulheres leva os campos à igreja. E há crianças, bibis, saco, escola, sino, guizos, gado. O frio fecha, o sol semeia, a luz alastra e o silêncio é fundamental. Cartaz quase municipal que me recruta e traz do fundo de uma das páginas de pó ao cúmulo das folhas amarelas, reais e rituais, folhas finas das mãos de Columbano, como tudo o que gira envolto no rodar do ano. E a terra, a pedra, o ar opõem sempre ao céu a mesma superfície sobre os corpos extensos, sob a erva, imersos no cansaço. E eu, dia após dia, dado ao esforço de alongar a morte prometida a toda a minha cara, ou de se paraquedas num lugar desde o mais alto de mim próprio. Ah, não ter eu uma só solução para tudo, tantos gestos transbordantes, em vez de dividir os dedos pelas coisas múltiplas diversas. Uma só cara, uma só rua, em vez de tantos traços e travessas. Uma mulher, alguém capaz de partilhar o peso que nos ombros cada dia nos puser. Mas um homem aqui renasce e repudia a morte que lhe amarrava os braços ao quadrante do relógio. Amigos para quê? E longe de famílias e tensões, alheio a elementos de currículo, esquecido até de prazos, horas, carreiras promissoras ou simples biografia, o homem vai buscar as árvores de pé pedidas pelo sol. A única possível genealogia: pátria, paraíso, pétala. Que nome existe para isto? Que nem mesmo é alegria. Nem nascer outra vez apenas, nem matar aquela fome que o mais certinho o dia sem remédio adia. Aqui há coisas, homens, pedras, oliveiras, animais, reunidos na vida, recortados, nítidos, diversos, e apesar da indispensável confusão dos versos, aqui não é possível nunca mais trocar coisa por coisa. Aqui o dia cai sobre a noite que sobe. Uma voz canta, alguém além, mais longe, chora. O adro, a árvore, a casa onde se está, onde se entra e mora. Aqui o homem é,
ou era mesmo agora? Que maravilha de versos! Só a poesia nos salva mesmo deste pesteirol nacional. Onde fomos chegar, hein, gente? Beijos a todos e a todas. Se Deus quiser, se não chover.